Há momentos na vida em que você sente uma inquietação profunda, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Esse tipo de sensação não é fruto do acaso. Não é mera coincidência que você esteja aqui ouvindo agora. Deus, em sua sabedoria infinita e amor incompreensível, trouxe você para esse momento. No meio de milhões de pessoas, Ele olhou para você, conheceu sua jornada, suas dúvidas, seus medos, suas falhas e seus sonhos mais profundos. E Ele escolheu você. Não por acaso, mas por um propósito específico, divino, que vai além do que você pode ver ou compreender no momento. Você, neste instante, não é apenas alguém perdido em meio à multidão. Você é alguém conhecido e amado por Deus, alguém que por alguma razão que transcende a lógica humana foi escolhido. Em um mundo repleto de incertezas, você foi identificado por Ele. Não importa quem você é, de onde vem ou quais são seus erros passados, Deus o escolheu. E ao escolher você, Ele está mostrando que existe algo grandioso, reservado para a sua vida, algo que Ele quer revelar em seu tempo e de acordo com o seu plano divino. Cada um de nós, em algum ponto de nossa vida, se sente invisível. A sensação de que ninguém vê nossas lutas internas, nossas ansiedades, o peso do cansaço emocional que carrega em nossos ombros. Isso faz com que pensemos que estamos sozinhos, que nossas lutas não têm propósito. Mas Deus, o Criador do universo, olha diretamente para você agora, como olhou para tantas pessoas nas Escrituras que se sentiam sozinhas ou esquecidas. Ele vê você. Ele o escolheu. E Ele está prestes a revelar algo em sua vida que transformará a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. Parece difícil acreditar, não é? Diante das dificuldades, da solidão, da dor e das incertezas, questionamos nosso valor. E por mais que tentemos negar, muitas vezes a sensação de inadequação nos acompanha, nos lembrando das nossas limitações e fragilidades. No entanto, é justamente no lugar da nossa fraqueza que Deus escolhe agir. Não é na nossa força que Ele nos escolhe, mas no vazio de nossas almas, nas áreas onde mais necessitamos dele. Deus escolhe os que, à primeira vista, parecem ser os menos prováveis, pois é justamente ali, no mais profundo de nossos corações, que sua luz brilhará mais forte. A palavra escolher é cheia de significados poderosos. No contexto divino, ser escolhido não é uma coincidência. Não é uma escolha que se baseia em méritos ou realizações pessoais. Deus escolhe o fraco para confundir o forte, o humilde para ensinar aos orgulhosos. Ele olha para os corações, não para as aparências. E Ele conhece cada parte do seu ser, suas inseguranças, suas lutas, suas falhas. E com tudo isso, Ele escolhe você. O simples fato de você estar aqui agora, ouvindo essa oração, é uma demonstração de que a mão de Deus já está se estendendo sobre sua vida. Este momento não é apenas uma palavra aleatória, é um toque de Deus em sua vida. Ele está dizendo que sim, você foi escolhido. E isso vai muito além de uma simples chamada. Isso é um convite para algo novo, algo transformador. Uma transformação que não depende do que você tem ou deixa de ter, mas do que Deus deseja fazer em sua vida. Ele quer mudar sua história. Ele quer escrever um novo capítulo. Um capítulo onde você descobre o verdadeiro propósito que Ele planejou para você antes de você nascer. Você já parou para pensar no poder de ser escolhido por Deus? É uma escolha que não se baseia em nossas imperfeições ou em nossas falhas. De fato, nossa incapacidade é o terreno perfeito para Deus mostrar sua grandiosidade. Quando nos sentimos fracos, é quando sua força pode brilhar com mais clareza. Quando nos sentimos incapazes, é quando Ele pode mostrar sua capacidade infinita de fazer milagres. A escolha de Deus é um lembrete de que, apesar de tudo o que você possa ter vivido, existe um plano divino sendo preparado, que só pode ser cumprido se você responder a esse chamado.
Deus não está interessado nas convenções do mundo. Ele não segue os padrões humanos de valor. O que para o mundo pode parecer um erro, uma perda de tempo ou até mesmo uma falha, para Deus é uma oportunidade. Ele olha para cada detalhe de sua vida e mesmo quando você não entende os motivos pelos quais algo aconteceu, Ele ainda está lá, guiando seus passos e preparando o terreno para algo maior. Neste momento, Deus está chamando você a entender que você foi escolhido não por quem você era ou por onde você esteve, mas por quem Ele é. Ele é o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, mas também é o pastor que conhece o seu rebanho. Ele conhece cada fio de cabelo na sua cabeça e, mesmo assim, escolheu você para ouvir essa mensagem. Ele preparou este momento para que você saiba que não está perdido, não está fora do alcance de sua graça e amor. Essa escolha não é um fardo, mas um privilégio. E o mais incrível é que, ao ser escolhido, você não está sozinho. Você faz parte de um plano maior, de algo que está em andamento. E ao aceitar o chamado de Deus, você começa a fazer parte da história que Ele está escrevendo para o mundo. Cada passo dado a partir deste momento tem um propósito divino. Não é apenas uma oração comum, não é apenas um momento passageiro. Isso é um marco. Deus está guiando você para algo transformador, algo que vai mudar sua vida, sua maneira de ver o mundo e seu entendimento de quem você é diante dele. Você foi escolhido e isso faz toda a diferença. Agora, com essa mensagem em seu coração, abra-se para entender o propósito divino dessa escolha, para reconhecer a magnitude do que Deus está planejando para a sua vida. Você pode não entender agora, mas a escolha que Deus fez em sua vida tem um propósito imensurável, um propósito que vai além das limitações da compreensão humana, algo que não pode ser explicado apenas com palavras ou pela lógica de nossos dias. Esse propósito é, na verdade, um convite para algo profundo, algo que vai transformar a sua vida de maneira que você jamais imaginou ser possível. Deus, ao escolher você, não está apenas dando uma oportunidade, mas está te incluindo em uma jornada que trará luz, paz e, principalmente, transformação. O propósito de Deus para a sua vida não começa com você. Começa com Ele, com seu plano divino, com sua visão infinita sobre o mundo e a humanidade. Quando Deus olha para você, Ele vê muito mais do que aquilo que você consegue perceber. Ele vê o que você pode se tornar. Ele enxerga a grandeza que está adormecida em seu interior, o potencial que ainda não foi despertado. Ele não vê você como você se vê. Ele vê a versão de você que ainda está por vir, aquela que está sendo moldada com cuidado e amor, passo a passo, todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Você já se perguntou por que algumas coisas acontecem em sua vida de uma forma que parece ser incompreensível? Já teve a sensação de que as situações, por mais difíceis que sejam, existem por uma razão? Muitas vezes, nós, como seres humanos, tendemos a olhar para a nossa vida e pensar que tudo é resultado de pura sorte ou azar. Mas a verdade é que Deus, em sua sabedoria infinita, usa até os momentos mais difíceis para nos moldar para o propósito que Ele tem para nós. Ele permite que passemos por situações que, embora nos pareçam dolorosas ou injustas, servem para nos fazer crescer. Cada erro, cada falha, cada erro cometido não é um fim, mas uma lição, uma oportunidade de aprender e de nos tornar mais fortes. Deus trabalha de forma diferente daquilo que o mundo nos ensina. O mundo nos diz para seguirmos o caminho fácil, o caminho que nos traz prazer imediato, o caminho onde não enfrentamos obstáculos. Mas Deus nos ensina que a verdadeira força vem do processo, vem das batalhas que travamos e das vitórias que conquistamos. Ele nos chama a crescer, a amadurecer, a entender que a vida é uma jornada e não apenas um destino. Ele nos ensina que, para cumprir o propósito que Ele preparou para nós,
devemos estar dispostos a nos submeter às suas vontades, mesmo quando essas vontades nos levam por caminhos difíceis e imprevisíveis. E você, neste momento, pode estar passando por um desses momentos de incerteza. Talvez a vida tenha dado mais voltas do que você gostaria. Talvez você tenha enfrentado mais derrotas do que vitórias e se pergunte se tudo isso vale a pena. A resposta, acredite, é sim. Cada dificuldade, cada lágrima, cada momento de desespero, tudo isso tem um propósito maior. Cada um desses momentos está sendo usado para prepará-lo para o próximo capítulo de sua vida, para o próximo degrau que você vai subir em sua jornada com Deus. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus tem ao seu lado, todos os dias, prontos para te guiar, prontos para te fortalecer e para te fazer entender o verdadeiro significado do seu plano divino. Deus não comete erros. Ele não escolhe você por acaso. Tudo o que Ele faz é intencional, cheio de significado e propósito. Cada pessoa que Ele coloca em seu caminho, cada situação que você atravessa, cada porta que Ele abre ou fecha, tudo tem um propósito. O fato de você estar ouvindo esta oração, neste momento, não é apenas uma coincidência. É uma parte do plano dele. É um chamado para você despertar para o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus escolheu você para ouvir essa mensagem agora, porque Ele quer que você entenda que Ele está no controle de tudo, que Ele sabe o que está fazendo e que, mesmo quando você não entende, Ele está trabalhando para o seu bem. Você pode até se sentir perdido, sem direção, sem saber para onde está indo, mas Deus nunca se esqueceu de você. Ele sabe exatamente o que está fazendo. A Bíblia nos ensina que Ele tem planos de paz e não de mal para nós, planos de esperança e de um futuro glorioso. Quando você passa a entender que o propósito dele para a sua vida não está condicionado ao que você vive agora, mas ao que Ele está preparando para você, você começa a olhar para a sua jornada de uma maneira diferente. O sofrimento, a luta, a dor, todas essas experiências começam a fazer sentido, e a maneira como você enfrenta os desafios começa a mudar. O sofrimento se torna um campo de treinamento, um terreno onde você cresce, onde Deus pode trabalhar em sua vida e transformá-lo na pessoa que Ele deseja que você seja. As palavras de Jesus nos lembram disso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer com isso é que, independentemente das dificuldades, você não está sozinho. Deus não promete uma vida livre de dificuldades, mas Ele promete estar com você em todas as situações, guiando seus passos e fortalecendo você quando você se sentir fraco. O propósito de Deus é maior do que qualquer problema que você enfrente. E por mais que muitas vezes você não compreenda o motivo de determinadas situações, Deus está sempre em ação, cumprindo o propósito dele para a sua vida. Ao escolher você, Deus não está apenas apontando para um destino distante. Ele está apontando para o agora, para o processo que você está vivendo. Ele quer que você saiba que mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando em sua vida, moldando você, preparando você para a grandeza que Ele tem reservado. Você foi escolhido porque Deus acredita em você. Ele acredita que você pode superar tudo o que vier pela frente. Ele acredita no propósito que Ele mesmo colocou em seu coração. Cada dia que você vive, mesmo em meio às dificuldades, está se aproximando de uma compreensão mais profunda do propósito divino em sua vida. Quando você passar por essa fase, quando a luz finalmente brilhar sobre você e você entender de verdade o plano de Deus, tudo fará sentido, porque Deus não escolhe ninguém por acaso. Ele vê o que está dentro de você, Ele sabe quem você pode se tornar. E é isso que Ele quer que você entenda. O propósito divino que Ele tem para você vai muito além de tudo o que você imagina.
Deus fala com cada um de nós de maneiras únicas que se ajustam perfeitamente à nossa vida, à nossa história, ao momento que estamos vivendo. Mas, muitas vezes, não conseguimos ouvir sua voz. Não é porque Ele não está falando, mas porque no meio das nossas preocupações diárias, no barulho do mundo e nas nossas próprias limitações, nos tornamos surdos às suas palavras. O chamado divino não é algo distante, é algo que se aproxima de nós de forma silenciosa, suave, mas cheia de autoridade e sabedoria. Às vezes, precisamos parar, silenciar a nossa mente e abrir os nossos corações para entender o que Ele está dizendo. Você já sentiu aquela sensação de que algo maior está acontecendo em sua vida? Aquela inquietação interior, aquela voz suave, mas insistente, que te chama para algo mais profundo? Pode ser que você tenha passado por situações que pareceram aleatórias, mas, ao olhar com mais cuidado, percebe que há algo ali que precisa ser compreendido. Cada evento que ocorre, cada pessoa que cruza o seu caminho, cada porta que se abre ou se fecha, tudo isso é uma forma de Deus falar com você. Não estamos sozinhos neste mundo. Mesmo quando nos sentimos perdidos, somos constantemente guiados, convidados a dar passos que muitas vezes nem sabemos onde vão nos levar. A Bíblia nos ensina que Deus fala com os homens de muitas maneiras. No Antigo Testamento, Ele falava diretamente com os profetas, com Moisés, com Elias, com outros grandes líderes de Israel. Mas, ao longo do tempo, Deus foi ajustando sua forma de comunicação. Não porque Ele tivesse mudado, mas porque, ao longo da história, a humanidade mudou. E os homens foram gradualmente aprendendo a ouvir sua voz de formas novas. O próprio Jesus, quando caminhou entre nós, ensinou que a voz de Deus não está apenas no trovão, nas tempestades ou nas grandes manifestações, mas também no silêncio, na paz que vem de um coração rendido à sua vontade. Talvez você esteja se perguntando como pode ouvir essa voz divina em meio ao caos da vida. A resposta está em prestar atenção aos detalhes, aos sinais, às pequenas provocações que Deus lança sobre o seu coração. Muitas vezes é um pensamento repentino, uma palavra dita por alguém que se cruza com o seu caminho, uma sensação de paz inesperada que te envolve em um momento de grande aflição. Deus não espera que você seja perfeito para ouvir sua voz. Na verdade, Ele fala justamente com aqueles que estão cansados, com aqueles que se sentem fracos, com aqueles que, como você, estão em busca de respostas. O chamado de Deus é simples, mas ao mesmo tempo profundo. Ele não exige perfeição, nem sabedoria para discernir as palavras de Deus de imediato. O chamado dele é sobre a transformação que começa dentro de nós, nos pequenos gestos, nas escolhas diárias. Ele nos chama a seguir uma direção, a acreditar em algo maior do que nós mesmos, a confiar em suas promessas, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à frente. A voz de Deus não é sempre clara ou audível aos nossos ouvidos. Ela, muitas vezes, vem através de uma convicção interna, uma sensação de que algo dentro de nós está sendo mudado, algo que não conseguimos ver, mas podemos sentir. No entanto, também existem momentos em que Deus fala de forma direta. Isso pode ser um choque, um despertar. Deus pode falar conosco através de suas escrituras, através de uma pregação, através de um sonho ou até mesmo de uma visão. Esses momentos são raros, mas extraordinários, porque nos mostram, sem sombra de dúvida, que Deus está verdadeiramente falando conosco. Talvez você tenha tido uma experiência assim, em que algo foi revelado a você de uma forma clara, nítida, quase como se Deus estivesse diante de você, falando diretamente ao seu coração. Esses momentos nos marcam, nos desafiam, nos chamam para a ação.
O que Deus está dizendo a você neste momento? Será que você consegue ouvir sua voz por trás das suas dificuldades, por trás das suas lutas e do sofrimento que você tem carregado? Pode ser que no seu coração você esteja buscando uma resposta desesperada para uma pergunta, um sinal para uma decisão importante. Esse chamado divino, muitas vezes, surge nesses momentos de incerteza, quando estamos prestes a dar um passo significativo. Deus fala conosco para nos guiar, para nos proteger e muitas vezes para nos desafiar a dar o passo de fé que nunca pensamos ser capaz de dar. Deus não está distante, Ele não está em um lugar inacessível. Ele se aproxima de nós em nossas aflições. Ele se aproxima quando estamos fracos, quando não conseguimos mais ver uma saída. A questão é que para ouvirmos essa voz, precisamos aprender a estar atentos, a buscar sua presença, a nos aquietar em nosso espírito para ouvir o que Ele tem a nos dizer. O que parece uma ausência de resposta de Deus, muitas vezes é, na verdade, uma oportunidade para aprendermos a escutá-lo de uma maneira mais profunda e verdadeira. Deus nos chama de diferentes maneiras, mas o maior convite que Ele faz é para que venhamos a ter um relacionamento mais profundo com Ele. O chamado dele é para a intimidade, para um vínculo que transcende os desafios da vida. Ele não quer que você apenas ouça uma mensagem, mas que você se envolva com ela, que viva de acordo com ela, que permita que ela transforme sua vida. Quando Deus fala com você, Ele não está apenas comunicando palavras, Ele está nos oferecendo um novo caminho, um caminho de fé, esperança e redenção. Em momentos de dor, de angústia, de dúvida, é fácil se sentir distante de Deus, como se Ele estivesse silencioso e ausente. Mas, na verdade, é nesses momentos que Deus está mais próximo, falando conosco de maneiras que talvez não possamos perceber à primeira vista. O desafio é prestar atenção, parar para ouvir, confiar que, mesmo quando a resposta não vem na forma que esperávamos, Deus está nos guiando, nos preparando para o que está por vir. Deus te escolheu para estar aqui neste momento, ouvindo essa mensagem. O que você fará com ela? Como vai responder ao chamado que Ele está fazendo à sua vida agora? O sinal que você procura pode estar mais próximo do que imagina. O convite está sendo feito e agora é o momento de dar atenção a essa voz divina. Ele fala com você agora, mesmo que você ainda não tenha a clareza total de tudo o que Ele deseja para você. O importante é saber que Ele está falando. Você está sendo chamado e ao mesmo tempo se sente perdido, como se o som dessa convocação ainda fosse distante, difícil de alcançar. O que muitos não percebem é que muitas vezes o chamado de Deus não chega como algo pronto, como uma resposta definitiva a uma pergunta específica. Deus não grita de longe, Ele sussurra de perto, se aproximando lentamente, esperando que nossos corações e nossas mentes estejam preparados para ouvir e entender o que Ele tem a dizer. O desafio não está em ouvir a voz de Deus, mas em reconhecê-la, em permitir que essa voz se torne nítida o suficiente para direcionar nossas vidas. O primeiro passo para reconhecer o chamado divino é, paradoxalmente, o silêncio. Em um mundo onde estamos constantemente cercados por barulho, as vozes externas que exigem nossa atenção, as preocupações cotidianas, as distrações de nossas próprias emoções, Deus nos pede para silenciar o tumulto ao redor e dentro de nós mesmos. Esse silêncio não é apenas a ausência de som, mas a quietude do coração, a disposição de nos voltarmos para o que é verdadeiramente importante. Quando conseguimos interromper esse ciclo de caos, é aí que começamos a perceber que Deus está falando conosco. Pode ser uma sussurrada nos nossos corações, um leve toque de algo mais profundo em nossa alma.
Para reconhecê-lo, precisamos estar dispostos a parar e ouvir, não com os ouvidos físicos, mas com o espírito. Muitas vezes, o que nos impede de reconhecer esse chamado é a nossa tendência de buscar respostas imediatas, rápidas, claras. Queremos saber de forma direta. Queremos que tudo se revele como uma instrução clara, como um manual a ser seguido passo a passo. Mas Deus raramente se apresenta dessa maneira. O seu chamado muitas vezes é misterioso, sutil e nem sempre faz sentido no primeiro momento. Ele exige paciência, exige confiança, exige uma entrega. Não estamos sendo chamados a compreender tudo de imediato, mas a confiar que o processo de revelação acontecerá aos poucos, conforme estivermos prontos para recebê-lo. Esse reconhecimento do chamado não acontece em um único momento. É uma jornada. Quando alguém ouve pela primeira vez a voz de Deus, é como se uma cortina fosse levantada, revelando uma nova perspectiva sobre a vida. No entanto, ao dar esse primeiro passo, você pode sentir uma mistura de emoções. Pode ser algo assustador, algo que desafia tudo o que você acreditava saber sobre o mundo e sobre si mesmo. Deus não nos chama para algo pequeno, não nos chama para viver vidas limitadas. O chamado de Deus é para algo grande, algo transformador. E essa transformação começa no momento em que reconhecemos a sua voz. Reconhecer o chamado divino também exige humildade. É necessário baixar as defesas do coração e aceitar que não temos todas as respostas. Isso pode ser difícil, principalmente em um mundo que constantemente nos ensina a lutar por nossa própria independência, a buscar controle sobre tudo. Mas Deus nos chama para entregar esse controle a Ele, para nos permitir ser guiados por sua mão. E isso pode parecer um passo vulnerável demais, especialmente quando sentimos que estamos no controle da nossa própria vida, que sabemos o que é melhor para nós. A tentação de querer manter as rédeas da nossa jornada é grande, mas o chamado de Deus nos desafia a soltar, a confiar. Quando começamos a reconhecer o chamado de Deus, também começamos a perceber que Ele não está apenas falando com nós individualmente, mas está nos conectando a algo maior. Esse chamado não é para nos levar a um destino isolado, mas para nos inserir em um plano divino que transcende nossa compreensão individual. Ele nos chama para sermos parte de algo maior que nós mesmos, para sermos instrumentos da sua vontade no mundo. E isso é profundamente libertador, porque ao entender que somos chamados para fazer parte de algo maior, começamos a perceber que nossas lutas e dificuldades têm um propósito, que nossas histórias pessoais fazem parte de uma história mais ampla. À medida que você começa a entender o chamado divino em sua vida, algo importante acontece. Você começa a ver a si mesmo de uma maneira diferente. Você já não é apenas uma pessoa perdida no fluxo da vida, carregando suas dores e suas incertezas. Você passa a se ver como alguém escolhido, alguém que tem um papel vital a desempenhar no grande plano de Deus. Isso muda tudo. A forma como você vê o mundo ao seu redor, a forma como você se relaciona com as outras pessoas, a maneira como encara os desafios diários, tudo muda. O chamado de Deus é mais do que uma simples instrução. Ele é uma reorientação profunda da sua identidade. Quando você se reconhece como alguém escolhido por Deus, você percebe que há um valor inestimável em cada parte de sua vida, em cada experiência, em cada situação que enfrentou ou que virá a enfrentar. Essa compreensão não vem de forma fácil, nem vem sem desafios. Como qualquer jornada de transformação, o reconhecimento do chamado divino passa por momentos de dúvida, de insegurança, de medo.
Mas é exatamente nesses momentos que a voz de Deus se torna mais clara, mais presente, mais constante. Ele não nos chama apenas quando estamos fortes, mas principalmente quando estamos fracos. Ele não nos escolhe porque somos os mais capacitados, mas porque Ele sabe que através de nós, Ele pode manifestar sua grandeza. Ele escolhe os frágeis, os quebrados, os cansados, porque é ali que a sua força é mais evidente. Quando você reconhece que Deus te escolheu, que Ele está chamando você para algo maior, você começa a perceber que cada passo da sua vida, cada momento de luta, cada vitória, faz parte de um grande plano divino. E quando essa percepção começa a se aprofundar em seu coração, você passa a ver os desafios de outra maneira. O medo do desconhecido, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente, começa a desaparecer, porque você sabe que não está sozinho. Deus está com você, te guiando, te capacitando, te fortalecendo, e conforme você se abre para essa realidade, seu coração vai se enchendo de confiança. A confiança não em suas próprias forças, mas na força de Deus, que nunca falha, que nunca desiste, que sempre caminha ao nosso lado. No fundo, o reconhecimento do chamado divino é um convite à coragem. Deus te escolheu. E agora a pergunta é, você vai aceitar esse chamado? Você vai dar o próximo passo, confiando que Ele estará com você em cada momento? O chamado não é algo que vem com garantias de uma jornada fácil, mas com a certeza de que com Deus você pode enfrentar qualquer coisa, superar qualquer obstáculo e ser transformado de dentro para fora. Essa decisão de aceitar o chamado divino não é uma decisão única, mas uma escolha constante, uma escolha que você precisa fazer todos os dias. Todos os dias você se levantará e precisará escolher confiar, escolher ouvir, escolher caminhar na direção que Deus preparou para você. Cada novo dia é uma oportunidade para se entregar mais profundamente ao propósito de Deus em sua vida. Há um poder silencioso que pulsa em todas as palavras de Deus. A promessa que Ele nos faz de que não somos chamados para caminhar sozinhos é uma das maiores fontes de consolo e força que podemos encontrar. O chamado de Deus é, acima de tudo, uma promessa de restauração. Aquele que te escolheu no meio de milhões não te abandona no caminho. Ele não apenas te chama, Ele te capacita. Ele não apenas te vê, Ele te fortalece. Deus não olha para você como alguém fraco ou incapaz, mas como alguém com um propósito divino a ser cumprido. Talvez, em algum momento, você tenha se sentido completamente fraco, esgotado, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Talvez tenha olhado para a sua vida e se perguntado: como vou seguir em frente com tudo o que está acontecendo? Como posso continuar quando não tenho forças para dar mais um passo? É nesses momentos, precisamente, que a promessa de Deus brilha com mais intensidade. Ele te escolheu porque conhece a profundidade da sua dor, da sua fraqueza, da sua luta. E Ele te promete algo que vai além da compreensão humana. Ele vai te dar força onde você pensa que não há mais forças. Ele vai te restaurar de formas que você jamais imaginou ser possível. Quando Deus te escolhe, Ele não está dizendo que você será poupado da dor ou do sofrimento, mas Ele está afirmando que no meio dessa dor, você encontrará uma força sobrenatural. Aquela força que vem de algo muito maior do que você mesmo, algo que transcende os limites humanos. Essa promessa é encontrada nas Escrituras, onde Deus diz repetidamente que Ele é a nossa fortaleza, a nossa rocha, a nossa ajuda nas horas de angústia. A sua força não é a força humana que se esgota com o tempo, mas uma força que se renova continuamente. Quando você chega ao limite das suas forças, é quando a força de Deus pode realmente se manifestar de maneira mais clara. Mas a força de Deus não vem de forma mágica ou automática. Ela vem com um convite. O convite para confiar. O convite para permitir que Deus seja o seu refúgio,
o seu abrigo. No momento da fraqueza, Deus se aproxima ainda mais, mas Ele precisa que você se entregue. Ele precisa que você reconheça que por mais que você tenha tentado por conta própria, você precisa dele. Deus não nos chama para sermos heróis autossuficientes. Ele nos chama para sermos humildes, para reconhecer a nossa dependência dele e, ao fazer isso, permitir que ele nos levante. Esse processo de restauração começa com a aceitação dessa fragilidade. Quando você entende que não precisa ser forte o tempo todo, que não precisa carregar o peso de tudo sozinho, você começa a perceber que no seu quebrantamento, Deus pode fazer algo grandioso. Ele não despreza a sua dor, ele não ignora suas lágrimas. Ele se aproxima em sua fragilidade e, ao fazer isso, ele traz cura e renovação. Essa é a beleza do chamado divino. Ele não nos chama para uma vida perfeita, mas para uma vida transformada. Ele te escolheu para curar suas feridas, para restaurar aquilo que está quebrado e te mostrar que, em sua força, você pode enfrentar o que vier pela frente. A restauração de Deus não é uma promessa de que as dificuldades deixarão de existir. Elas ainda estarão lá. A vida ainda apresentará desafios, lutas e momentos de dor. Mas a diferença é que, com Deus ao seu lado, a maneira como você enfrenta essas dificuldades será transformada. Você poderá olhar para uma situação difícil e, em vez de ser consumido pela preocupação ou desespero, sentirá uma paz sobrenatural, uma força silenciosa que te sustenta. Esse poder de restauração é o que te permite continuar, mesmo quando tudo parece perdido. E não é porque você é mais forte, mas porque a força de Deus age de forma poderosa dentro de você. Na sua sabedoria infinita, Deus permite que passemos por momentos de aflição para que, através deles, possamos experimentar uma transformação interna profunda. Esses momentos de fraqueza não são sinal de derrota, mas oportunidades para Deus se revelar de formas surpreendentes. Eles são os momentos em que Ele nos ensina a depender dEle, a confiar no seu plano, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. À medida que você aprende a depender de Deus, a sua força começa a ser manifesta em sua vida de maneiras inesperadas. É como se, quanto mais você entrega suas lutas para Ele, mais Ele te enche de sua força. É importante compreender que a força divina não é apenas uma energia que nos mantém em movimento. Ela também nos ensina. Ela nos ensina a confiar em Deus não somente quando estamos em crise, mas em todos os momentos da nossa vida. Deus deseja que vivamos não com base em nossa própria força, mas com base na sua. E quando começamos a viver dessa maneira, começamos a experimentar a verdadeira liberdade. Liberdade da ansiedade, da autossuficiência, da ideia de que devemos ser os responsáveis por todas as soluções. A verdadeira força é saber que quando você não pode, Deus pode. Quando você não sabe, Ele sabe. Quando você não tem forças para continuar, Ele te carrega. À medida que você é restaurado por Deus, sua visão da vida muda. Você começa a enxergar com mais clareza o propósito por trás de cada desafio, por trás de cada luta. Você começa a entender que, mesmo nos momentos de dor, há algo mais profundo acontecendo. Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Cada lágrima que você derrama, cada momento de angústia que você vive, tudo isso é usado para te moldar, para te fortalecer, para te preparar para o propósito maior que Ele tem para você. E esse processo de restauração é constante. Não há um momento único em que você se torna forte o suficiente para enfrentar a vida. A restauração é uma jornada contínua, uma caminhada de fé, onde, a cada passo, Deus vai te fortalecendo, te transformando, renovando sua energia, até que você se torne alguém que não é mais definido pelas suas fraquezas,
mas pela força que Deus coloca em você. E é nesse processo de restauração que você começa a perceber que a verdadeira força não está em ser imune à dor, mas em ser capaz de resistir à adversidade, com confiança em que Deus sempre estará ao seu lado. Ele te escolheu para essa jornada, não porque você é perfeito, mas porque em sua imperfeição Ele pode fazer algo maravilhoso. Ele pode transformar suas fraquezas em fortalezas. Ele pode transformar sua dor em testemunho de sua grandeza. Por isso, ao olhar para a sua vida e para os desafios que enfrenta, não se desespere. Não importa o quão ferido ou cansado você esteja, a promessa de Deus é clara. Ele é a sua força e Ele restaurará a sua vida. Ele não te escolheu por acaso. Ele sabe o que está fazendo. E no seu tempo perfeito, Ele vai te levantar, te curar e te fortalecer de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. Há algo indescritível que acontece quando finalmente deixamos de lutar sozinhos. Quando colocamos nas mãos de Deus aquilo que mais nos pesa. O processo de entrega, embora doloroso e muitas vezes contraintuitivo, é o que nos permite experienciar uma transformação profunda, não apenas na nossa fé, mas em nossa própria identidade. Entregar-se a Deus não é um simples ato de desistir ou de aceitar uma derrota. É o começo de algo novo, algo poderoso que começa a acontecer dentro de nós, que vai além das palavras e se reflete em nossas ações e nossa maneira de ver o mundo. Você, que está cansado, ferido e sem forças, talvez se pergunte: por que é tão difícil entregar tudo a Deus? Por que não consigo simplesmente deixar Ele agir? A razão é simples, embora complexa em sua profundidade. A entrega exige confiança total, exige que deixemos de lado o controle, essa ilusão de controle que tanto nos dá segurança. É esse ato de soltar o que nos parece precioso, de entregar nossos medos, nossas inseguranças, nossos planos, nossa dor ao Senhor, que abre as portas para a verdadeira transformação. E muitas vezes, esse é um dos maiores desafios que enfrentamos, o medo de perder o controle da nossa vida. Mas a verdade é que quando entregamos nossa vida a Deus, não estamos perdendo o controle, mas permitindo que o Deus que criou todas as coisas exerça um domínio amoroso sobre nós, guiando-nos de maneira muito mais sábia e poderosa do que jamais poderíamos fazer sozinhos. A entrega não é um evento único, mas uma jornada. Cada área da nossa vida pode exigir uma entrega nova e constante, um novo ato de confiança, um novo passo em direção ao desconhecido, sabendo que Deus está ao nosso lado. Quando entregamos a Deus, não significa que não haverá dificuldades, não significa que os problemas vão desaparecer de imediato. Mas a diferença é que quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele começa a agir em nosso favor de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Ele começa a curar nossas feridas, a fortalecer nossa alma, a restaurar nossa vida de uma forma que vai além do entendimento humano. A entrega é uma preparação para o que Deus quer fazer em nós e através de nós. É a forma como Ele começa a trabalhar nos recessos mais profundos de nosso coração. E como isso acontece na prática. O primeiro passo da entrega é a rendição. A rendição é reconhecer que, por mais que tentemos, não temos a capacidade de resolver tudo sozinhos. E nesse processo de reconhecimento, começamos a ver a nossa verdadeira fragilidade, o que muitas vezes é assustador. Nossa vulnerabilidade, nossa necessidade, nossa dependência são, muitas vezes, as áreas da nossa vida que preferiríamos esconder. Mas na rendição, essas áreas se tornam o lugar onde Deus começa a agir poderosamente. Deus não rejeita as nossas fraquezas. Ele as usa para revelar sua força. Ele não despreza a nossa dor.
Ele a usa para nos transformar em instrumentos de sua graça. E ao reconhecer que não temos o controle, nós passamos a permitir que Ele, em sua sabedoria infinita, nos conduza a lugares novos, lugares de cura, de esperança, de força renovada. Quando nos entregamos a Deus, isso não significa apenas entregarmos as coisas grandes ou evidentes. Significa entregar até mesmo as pequenas coisas, aquelas que muitas vezes não percebemos. Cada pensamento, cada emoção, cada decisão, cada área de nossa vida deve ser entregue. Isso envolve uma entrega constante, uma confiança contínua. Deus não quer apenas um momento de entrega, mas uma vida que constantemente se volta para Ele, uma vida que reflete em todas as suas ações e pensamentos a confiança de que Ele está no controle e que Ele sabe o que é melhor para nós. Nesse processo de entrega, há momentos em que nos sentimos fracos e até mesmo perdidos. Podemos olhar ao nosso redor e não entender o que está acontecendo, por que estamos passando por certos desafios, ou como algo bom pode surgir de um momento tão difícil. Mas é nesse momento de incerteza que Deus, na sua infinita graça, se revela de maneira mais clara. Ele se aproxima de nós não na nossa perfeição, mas em nossa fragilidade. E é por meio dessa fragilidade que Ele trabalha, renovando nossa visão, curando nossas feridas mais profundas e nos dando uma nova perspectiva. A entrega é, na verdade, um convite para a intimidade com Deus. Quanto mais entregamos, mais próximos de Deus nos tornamos. E quanto mais próximos dele, mais transformados seremos. Há algo profundo que acontece no momento da entrega. Nós começamos a liberar as coisas que nos prendem. Muitas vezes, as nossas feridas, as nossas ansiedades, as nossas inseguranças nos mantêm cativos, criando barreiras entre nós e a paz que Deus quer nos dar. Mas quando entregamos essas coisas a Ele, começamos a experimentar a verdadeira liberdade. A liberdade de saber que Deus cuida de nós, que Ele nos conhece mais do que nós mesmos e que Ele tem um plano para as nossas vidas que é maior do que tudo o que poderíamos planejar por conta própria. A entrega, então, é um ato de libertação. É deixar ir tudo aquilo que nos impede de viver plenamente o propósito de Deus em nossa vida. É, por fim, confiar que Deus fará mais por nós do que nós poderíamos fazer por nós mesmos. E nesse processo de entrega, Deus não nos deixa sozinhos. Ele caminha conosco, Ele nos guia, nos fortalece e nos dá a paz que excede todo o entendimento. E ao entregar, percebemos que nossa vida começa a ter um novo significado. Passamos a ver as situações difíceis de uma maneira diferente. Passamos a entender que a luta não é o fim, mas uma oportunidade para Deus nos transformar. Cada momento de entrega se torna um passo mais próximo do nosso propósito, daquilo que Deus preparou para nós desde o começo. E é esse processo contínuo de entrega, confiança e transformação que, aos poucos, vai moldando quem somos e nos levando a viver de acordo com a vontade divina, com um coração aberto, com uma mente renovada e com uma fé inabalável. À medida que entregamos, a transformação que ocorre dentro de nós não é algo superficial ou passageiro. Ela é profunda, tocando as áreas mais ocultas do nosso ser. Cada momento de entrega permite que Deus vá mais fundo, tocando partes de nossa vida que nem sabíamos que precisavam de cura. E nesse processo, começamos a nos tornar mais parecidos com Cristo, mais cheios de sua paz, mais alinhados com sua vontade. Isso não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo gradual, um passo de cada vez, onde Deus vai nos moldando e nos restaurando conforme entregamos nossas vidas a Ele. Agora que você foi levado a refletir, a se entregar, a confiar, é o momento de experimentar o poder de Deus de uma forma que só pode vir pela rendição completa.
Estamos agora no ponto crucial desta jornada de oração. Você chegou até aqui e o peso que carregava começa a diminuir. A dúvida que parecia intransponível se torna uma sombra distante. O que está prestes a acontecer neste momento é o maior movimento de Deus na sua vida. Quando você se entrega totalmente, quando você deixa de lutar contra o que já está nas mãos de Deus, você experimenta uma paz sobrenatural, uma tranquilidade que não pode ser explicada, mas só sentida. Feche os olhos, respire profundamente e sinta a presença dele preenchendo o seu coração. Não importa o que você tenha carregado até agora. Não importa o tamanho do medo, da ansiedade, da dor. Neste momento, Deus está tocando seu coração de uma maneira que vai além do entendimento humano. Ele está removendo os obstáculos que você não consegue mais carregar. Ele está restaurando o que parecia perdido. Ele está curando as feridas mais profundas que você pensava incuráveis. Ele, que te escolheu entre milhões, está dizendo agora: eu estou com você, eu te vejo, eu te entendo, eu te amo. E é nesse lugar de profunda entrega e vulnerabilidade que você começa a se alinhar com a verdadeira paz que só pode vir de Deus. A ansiedade começa a se dissipar, o medo começa a se afastar e a fé começa a florescer. Quando você se entrega completamente, você permite que Deus inunde cada célula do seu ser com seu amor e seu poder restaurador. Ele começa a fazer o que você pensava ser impossível. Ele começa a transformar o seu coração, a curar suas emoções e a renovar sua esperança. Aqueles momentos de angústia, de dor e de solidão começam a se dissolver sob a luz da presença de Deus. Você está experimentando neste exato momento o que significa ser verdadeiramente libertado. Você não está mais refém do medo, das circunstâncias ou das feridas que o prendiam. Você está, pela graça de Deus, sendo conduzido a um novo nível de liberdade, onde Ele tem o controle, onde Ele é a sua paz, onde Ele é o seu refúgio. Quando você deixa Ele cuidar de tudo o que você não consegue carregar, você se encontra no lugar perfeito, na paz que excede todo o entendimento. A libertação que você está sentindo agora não é temporária. Não é uma sensação passageira, é o resultado de uma entrega verdadeira. E essa paz vai te acompanhar a cada passo, todos os dias da sua vida. A entrega não é algo que acontece uma única vez e então você está pronto para sempre. Não, a entrega é diária. A cada manhã, a cada noite, você deve lembrar de colocar nas mãos de Deus aquilo que você não pode controlar. Você que está aqui agora, ouvindo essas palavras, saiba que Deus te chama para viver nesse estado de entrega contínua. A sua paz não vem das circunstâncias, não vem daquilo que você tem ou deixa de ter, mas vem de uma confiança inabalável em que Deus tem todo o controle sobre a sua vida. Ele está agindo em você, ao seu redor, através de você, para trazer a cura, a restauração e a verdadeira liberdade. E se você se entregar completamente, se você confiar plenamente, se você crer que Deus tem um plano bom para a sua vida, você verá a transformação. Você verá a cura que você tanto espera. Você verá as portas se abrindo e as correntes que te prendiam se quebrando. Agora, ao final dessa oração, o que permanece é uma certeza. Você não está mais sozinho. Deus está com você, te guiando, te renovando e te capacitando para viver a vida que Ele sempre sonhou para você. E acima de tudo, Ele está dizendo: eu te escolhi, eu estou com você e você não precisa mais lutar sozinho. Agora, neste exato momento, com a certeza de que Deus está agindo em sua vida, entregue-se mais uma vez. Entregue novamente tudo o que pesa sobre seu coração, tudo o que você não consegue controlar. Deus quer te libertar, te renovar, te dar forças para continuar, para avançar, para viver em plenitude. Ele está fazendo isso agora, e o que Ele começou em você,
Ele terminará. Permita que Ele faça a obra completa. Deixe que Ele traga a cura, a restauração e a liberdade que você merece. E assim, com fé, você se levanta deste lugar, não mais como antes, mas como alguém renovado, restaurado e transformado pela graça do Senhor. Com um coração tranquilo e confiante, você segue para o novo capítulo da sua vida, sabendo que Deus está com você em cada passo do caminho. Amém. Deus tem um propósito para você. Ele conhece suas dores, suas batalhas e também os sonhos que habitam o seu coração. Nada foge do controle dele, e hoje Ele quer renovar sua força e sua esperança. A oração é a ponte que nos liga ao céu. A gratidão abre caminhos e a fé nos mantém firmes, mesmo nas tempestades. Não pare agora. Deus já está agindo mesmo quando você não vê. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para receber orações que fortalecem sua fé. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.